Faraday, Louisiana, 1935. No coração do sul dos Estados Unidos, nasce Jimmy Lee Swaggart. Filho de um pregador simples, cresceu entre hinos, Bíblia e a certeza de que a fé podia transformar destinos. Ainda jovem, começou a cantar e pregar nas pequenas igrejas do interior. Em 1955, aos 20 anos, foi ordenado pastor pela Assembleia de Deus. A partir dali, sua missão se tornava clara: anunciar o Evangelho a toda criatura. Nos anos 70, fundou o programa The Camp Meeting Hour e, em 1975, estreou na televisão com o Jimmy Swaggart Telecast. Sua voz, cheia de unção e emoção, invadia milhões de lares. Milhares se rendiam a Cristo. O mundo o conhecia como um verdadeiro profeta. Em pouco tempo, Swaggart se tornava um dos maiores evangelistas do planeta. Recebia doações milionárias, liderava uma audiência global e vendia milhões de discos gospel. Sua música tocava corações, sua pregação sacudia almas. Era primo do roqueiro Jerry Lee Lewis, mas sua vida seguia outro ritmo, o da consagração. Pregava com firmeza, condenava o pecado, denunciava o erro, exigia santidade. Mas a história nos lembra: até os ungidos podem tropeçar. Assim como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu ao desejar Batseba, Jimmy Swaggart, em 1988, também tropeçou. Foi flagrado com uma prostituta em um motel de New Orleans. O escândalo correu o mundo, o altar tremeu. Mas, como Davi, Jimmy chorou. Diante das câmeras, disse com a voz embargada: "Eu pequei contra vocês e imploro pelo seu perdão." Não detalhou o erro, não tentou se justificar, apenas chorou. Como Davi em Salmo 51, seu coração estava quebrantado. A Assembleia de Deus o descredenciou. O ministério desabou, mas Deus ainda estava escrevendo sua história. Mesmo após a queda, Swaggart seguiu pregando. Fundou a rádio Son Life, manteve o culto no Family Worship Center e continuou anunciando a palavra. Mesmo com nova queda em 1991, outro episódio envolvendo uma prostituta, ele não fugiu, não negou, não mentiu. Apenas declarou: "Isso não é da conta de vocês." Sua imagem foi duramente atacada. Virou piada, sátira, manchete. Mas como Davi, enfrentou a vergonha e não abandonou o altar. Pagou caro por seus erros, literalmente. Foi condenado a indenizar outro pastor por calúnia em mais de 10 milhões de dólares. Mas sua fé, essa ele não perdeu. A igreja permaneceu. O púlpito seguiu firme. Seu filho, Donnie Swaggart, assumiu parte do ministério e a família manteve o legado. No fim da vida, Jimmy já não era mais o homem das multidões, mas continuava sendo um homem de Deus. Em 2022, emocionou a todos ao cantar no funeral do primo Jerry Lee Lewis. E em 1º de julho de 2025, aos 90 anos, partiu deste mundo, cercado por sua esposa Frances, com quem foi casado por mais de 70 anos, seu filho, netos e bisnetos. Assim como o rei Davi, Jimmy caiu. Mas também como Davi, ele se arrependeu. Pagou o preço, viveu as consequências, suportou a vergonha, mas encontrou o perdão. Porque o Deus que ungiu Davi é o mesmo que perdoa os que verdadeiramente se arrependem. Sim, Jimmy errou, mas também chorou, também clamou, e se pôs de pé novamente. A graça
não o abandonou. O amor de Deus o alcançou. Swaggart foi um dos maiores evangelistas do século XX, mas também se tornou um símbolo do que é cair e do que é ser restaurado. Ele não foi perfeito, mas quem é? No fim, sua história nos lembra de uma verdade eterna. Não importa o quão grande seja o pecado, maior é a graça que perdoa. Assim como Davi, Jimmy Swaggart foi perdoado e partiu não como um derrotado, mas como um ungido de Deus, perdoado, restaurado e acolhido pela mesma graça que um dia alcançou o rei Davi. E lembre-se, não importa o passado, com Jesus sempre há perdão, propósito e um novo começo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.